Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira chegou, 6/11/2020. O negócio tá doido, rapaz. Eu tô vendo gente revoltosa, gente esperançosa, gente todo jeito. E vamos que vamos. Porque, ó, pra trás vem gente. Ó, gente, vamos lá. Vamos começar pela Bolsa de Valores aqui. Bolsa de Valores, ela veio caminhando numa crescente alta, né? De altas, passou de 100 mil pontos. Fechou acima de 100 mil pontos, tá? 100.751 mil pontos. Só que é o seguinte, é muito lucro para pouco tempo. Então, ela pode ter uma tendência de subida? Pode ter uma tendência de subida, mas ela vai reverter os lucros. Ou seja, ela vai dar uma queda, porque vai ter muita gente vendendo para poder pegar os lucros, certo? Por que eu estou falando isso aí, professor? Por que você está falando isso aí? Porque, olha lá, o DAX hoje já abriu negativo, ele está menos 1, agora caiu um pouquinho, menos 8, mas está oscilando para queda. Então, eles estão fazendo lucro. E outra coisa, a novela Eleições Americanas não terminou por aí. Vai ter coisas que vai ficar prorrogando para lá, porque as vitórias estão muito apertadas. E não sei se vocês sabiam, quando é de 1%... a vitória do estado para o outro é obrigado a fazer recontagem. Então aquele pedido de recontagem que alguns presidentes estão pedindo, um presidente ou outro está pedindo, o que acontece? Ele vai ter que fazer quando é menos de 1%. Isso daí já é fato, vai ter a recontagem de muitos lugares. Ou seja, essa novela não para aí. Ela vai até o que eu falei aí para vocês, que até início de dezembro com certeza. Tá para falar assim, ó, fechamos, está fechado e tá isso daqui mesmo e ponto final. Independente, quem ganhou, ganhou. Já vai fazer festa e tudo mais. E tá bem pertozinho para acontecer isso daí. Se não sair hoje, é no máximo amanhã que já tá saindo. Isso é um fato também. Então, gente, tá muito sem saber o que é, o que não é. O futuro presidente, se for o Biden que entra, ele já está falando o que ele vai fazer, mas só que ele nem assumiu e nem montou a equipe de governo dele. Ou seja, ninguém sabe exatamente como que é, como que deixar de ser. Se ele ganhar, o presidente Trump, nesse último mês, ele não vai conseguir fazer muita coisa, porque ainda bem que é bem próximo de dezembro, porque é um mês só, então ele não vai conseguir fazer muita coisa, é só coletar as outras coisas que tem ali. Eu não sei se ele sairia com chave de ouro ou não, fazendo alguma aprovação, alguma lei, alguma coisa para mercado, alguma coisa assim. Eu acho que não, porque muda totalmente o Congresso, muda muitas coisas ali, então eu não vejo dessa forma. Então nós vamos ter um mês de dezembro que eu vejo, se tiver essa troca, como está muito polarizado, normalmente são tudo cordial, olha, eu vou passar para você, eu vou explicar como é que vai ser, deixar de ser, e pelo visto não vai ser assim. Não sendo assim, então nós teremos algumas instabilidades muito grandes que posso ter, mas junto com essa instabilidade vem uma esperança, se o problema do vírus não piorar, porque se for piorando nesse último mês, onde o presidente da República está falando assim, ele que se vira depois com isso daí, então, já que o povo achou que eu não fiz nada, então vamos ver o que é não deixar fazer nada. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. E aí? E aí, a hora que o outro começa a assumir, ele já assume com uma coisa bem grossa e bem grave. Porque começou a dar o início agora da quantidade de gente infectando para essa segunda onda, para essa mutação, né? Segunda onda, eu não gosto de falar segunda onda, vai passar mutação. Porque não é a mesma onda, é outro bicho. Aí o que acontece? Ele vai igual era da outra. Um mês está subindo, esse mês está subindo. O mês que vem é onde acontecem as mortes. E para janeiro começar a querer abaixar. Então, gente, eu não vejo com bons olhos esse dezembrão aí. E aí eu vou falar para você, é capaz de quem marcou passagem até nem conseguir viajar. O dólar caiu bastante, caiu 1,91%, graças a Deus, 5,54%, oh meu Deus do céu, como que eu fico feliz de ver isso daí, mas tem um porém. Um dos meus termômetros para dólar bolsa, que eu já sabia que a bolsa ia dar uma queda hoje, é o seguinte, o dólar internacional da casa do Paraguai, lá onde eu sempre mexo no câmbio chaco, né, que eu uso, ele não baixou. Ele baixou um pouquinho no da venda, mas
foi no primeiro dia, foi lá na terça-feira, não foi agora, nessa segunda, terceira queda. Ou seja, tem tendência de voltar a subir de novo. Então, se baixou muito forte, é capaz e pode, não é que vai, pode voltar a subir um tanto, certo? Recuperar um pouquinho a queda, como a bolsa pretende fazer também. Não tenho certeza, mas pelo andar da carruagem, pelo que eu estou percebendo, pode acontecer isso sim, senhor. Vamos lá, tosse de vírus aí. Infomoney. Ibovespa sobe 7% em 3 pregões e dólar cai 3% com eleições americanas movimentando. Esses movimentos se sustentam? Essa que é a pergunta, por isso que eu quero ler. Vejam bem, Ibovespa sobe 7% em 3 pregões e dólar cai 3% com as eleições americanas. Veja bem, a Ibovespa subir 7%, eu concordo com você que tem alguma coisa aí de Ibovespa, porque até a europeia subiu e não era para ter subido, porque lá está fechando agora o mercado. E depois o dólar cai 3% por causa das eleições? Não, é porque tem investidor internacional que veio brincar um pouquinho aí. Se eles vão sair e vender, fazer o lucro deles, automaticamente a tendência é de levantar ele lá para cima lá. Mas vamos ver, o que está acontecendo? O Ibovespa fechou em alta nessa quinta-feira, acumulado 7,24% de ganhos em 3 pregões marcados pela expectativa em relação ao resultado das eleições americanas. Só nesta quinta o Ibovespa subiu 2,95%, com o volume financeiro gerado a 29 bilhões de reais, quase 30 bilhões. Enquanto isso, o dólar comercial caiu a 5,54 na compra e 5,54 na venda na semana. A moeda dos Estados Unidos se desvaloriza até agora em 3,36% ante o real, graças a Deus. O dólar futuro com vencimento em dezembro registrava queda de 2,25%. Isso é uma boa notícia. E 5,20 e 5,30 no aftermarket. No mercado de juros futuro, o DI para janeiro de 2022 caiu 1 ponto na base, 3,45, mas 2022 não tem como saber. Deixa para lá. Eu quero saber o seguinte, se é ou não é. Diante do avanço tão expressivo dos mercados, é natural que os investidores busquem as razões e procurem saber se esse movimento é sustentável no tempo. E não é, viu, filho? Não é. Segundo Lucas Monteiro, trader da Multimercados da Quantias Gestão de Recursos, a bolsa caiu muito na semana passada, na esteira das notícias relacionadas à segunda onda do coronavírus. E na Europa, com um evento de risco muito grande pelo caminho, que era o pleito presidencial dos Estados Unidos. Com a queda, muitos ativos ficaram bastante descontados, algumas ações ficaram em patamares mais atrativos, e conforme foram saindo da frente os eventos de risco, é natural que os ativos retomem os preços da semana passada. Concordo contigo, mas o problema ainda não acabou. Entendeu? Tá muito pelo contrário, o vírus está só aumentando. Estou vendo os casos, as mortes, tudo aumentando. Então fiquemos espertos com isso daí. O democrata Joe Biden atualmente tem 264 delegados contra 214 no atual presidente, o republicano Donald Trump, enquanto a vantagem de Biden sobe e tá nisso aqui. Vamos lá. Então eu quero saber o seguinte. Eu quero saber a pergunta. Mas essas disparadas na bolsa pode continuar? De acordo com Júlio Erzes, gestor da Constância Asset, nada indica que não. O especialista lembra que o Brasil continua sendo um dos piores mercados do ano e o valuation das empresas não estão tão esticado que demande uma correção muito forte. Qualquer múltiplo que você queira utilizar, meu filho, eu não compactuo com esse homem que está falando aí, vai dar uma queda assim. Vai dar uma queda assim, não gigantesca, não lá baixão, mas que vai dar uma queda para voltar os lucros, vai, porque a bolsa de valores sempre fica fazendo assim, gente, ela não fica só crescendo, ela vai, desce, ela pode ter tendência, nessas subidas e descidas, ela pode ter tendência da subida. Vamos lá. Infomoney, meta de inflação é o pior sistema para o Banco Central, exceto todos os outros.
O Banco Central errou ou acertou mantendo a taxa de juros em 2%? Quem entende, responde. Vamos ver se você responde mesmo. As metas de inflação são o pior sistema de gestão de um banco central, exceto todos os outros. A opinião assina inspirada numa famosa frase de Winston Churchill sobre a democracia. É de Marcos... para de falar os nomes dos caras. Jamais saberemos o que se dizeria quando bancos centrais, inclusive do Brasil, são administrados, mas saberemos que hoje as decisões deles são tão divisivas e geram tantos comentários quanto as questões políticas que levaram a cérebros pariodiada demolica. O debate. No centro da discórdia está a Selic. É isso aí que eu quero saber. Na última reunião da Selic, do cupom, encerrada em 27 de outubro, os conselheiros decidiram manter a taxa base. Exagerando a inflação, mesmo em alta, é causada em grande parte pelo auxílio emergencial desembolsado pelo governo? Não é. E que enquanto ela estiver na meta, não haverá mudanças, afinal seu sistema é esse, o de metas de inflação. Na outra ponta da polêmica, grande parte do mercado financeiro se mostrou surpresa com o Banco Central não estar preocupado com a inflação. Pois é, até eu. Ainda mais com o governo dando sinais de que o teto de gasto pode ser furado ou desrespeitado. Pois é, até eu, como um puxadinho, para essa parte do mercado já seria hora de aumentar os juros preventivamente, evitando que a inflação aumente no futuro. Pois é, esses daí são inteligentes, mas vamos lá, eu sou a parte desse daí. Infomoney ainda. Guru dos emergentes, Mobius se diz decepcionado com o Brasil. Presta atenção, guru dos emergentes, o cara não costuma errar. Mas mantém 4 ações na carteira. Lojas Americanas, B2W, York, Flurry, lidera as preferências do gestor. Apesar de olhar cauteloso, o Brasil responde por segundo maior peso do seu fundo. Ele está decepcionado com as mudanças, com a lentidão de governo, com essas aprovação, lei, essas coisas malucas aí. Diante de uma economia mais enfraquecida, com alta da inflação e piora da visão sobre os quadro fiscal, o receio dos investidores não tem escapado sequer a um dos gestores mais entusiastas do Brasil, que é esse guru aí. Temos acompanhado a situação de perto e com bastante cautela, afirmou o fundador. No Brasil, o Brasil responde hoje pela segunda maior posição do portfólio da casa, com peso de 13%, abaixo dos 18% de abril. E nomes como LAMB4, BTW3, YDUQS, Flurry estão entre os preferidos da bolsa. Antes da pandemia, os coronavírus, eu não gosto muito dessas ações não, mas tudo bem, tem gente que gosta. Com isso, o país asiático passou a deter 4ª maior posição do portfólio, 12,9%, ou seja, está passando, está bem equilibrado. Ele fala maior, menor, mas é tudo junto. E aí, meu filho, você está falando o quê? Você está falando que vai, não vai? Eu não sei, falou demais, não falou nada, matéria porcaria. Infomoney, risco de volatilidade no mercado por eleições dos Estados Unidos. Vocês estão vendo como é que tá o negócio, tudo é risco daqui, risco de lá, tá parecendo criança fazendo desenho, é só risco. Por eleições dos Estados Unidos, aponta para dezembro. Olha aqui, risco de volatilidade do mercado por eleições dos Estados Unidos aponta para dezembro. Uma coisa que eu tô falando, hein? Mesmo que Joe Biden ganhe, e isso ainda não é certo, ainda há muito a caminho pela frente. A volatilidade mostra a queda em várias classes de ativos e possibilidade de vitória de Joe Biden contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas operadores ainda não estão fora do perigo, já que vários catalisadores podem reativar as oscilações de preços. E o mercado atualmente acredita que é uma eleição prolongada, não necessariamente uma eleição contestada. Se o mercado acredita genuinamente que entramos em uma disputa feia e confusa, acho que veremos um aumento de volatilidade. Tudo bem. E aí, vamos lá, transferência do risco. A atual contagem das eleições prolonga a precificação de risco elevada
Estrategista da OBS, em relatório na quarta-feira, a possibilidade de um resultado adiado ou contestado atrasaria. Mas também não fala. Eles falam que pode ter uma volatilidade lá nos Estados Unidos. Se tem volatilidade, reflete aqui. É isso aí que é o resumo do bagulho. Oh, meu Deus do céu. Infomoney ainda. Eleições nos Estados Unidos. A situação da apuração e os caminhos para a vitória de Biden ou Trump. Com a vitória no Arizona, o democrata só precisa de mais um estado para ser eleito presidente. E o negócio tá ficando muito doido, gente. Ali o negócio tá, todo mundo tá perguntando, professor, e agora, professor? O vídeo de hoje de extra vai falar sobre essas coisas. Pra gente não se preocupar. Nós temos que encarar as situações de frente. E não ficar desesperado. É encarar. O que é? É assim, assim, assim. Qual que é o caminho? Esse. O que vai acontecer? Isso. Como se precaver? Assim, e acabou. É assim que funciona. Quando vem problema para vocês ficam tudo desesperados. Não sei o que eu vou fazer, vou ficar esperando cair do céu o resultado. Se você está desempregado, você não manda currículo. Você espera vir alguém e falar assim, vou arrumar um emprego para você que eu não estou aguentando você ficar parado. É isso que acontece com você? Não, né? Então, no planeta a mesma coisa. A gente acontece os negócios, arruma um padrasto ruim, a gente vai se vira, ninguém. O povo tá todo amarradinho para fazer as coisas, mas vão evitar a gente de comprar coisas. Pois é, rapaz, a Bíblia falou disso daí, né? Que quem não tivesse a marca não ia conseguir fazer muitas coisas no planeta. Pois é, mas é isso daí. Agora, é um aviso de quem é o lado mal da coisa, que cerça a liberdade, porque o problema da marca não é a marca. O problema da marca não é a marca. O problema da marca é o cerceamento da liberdade. É isso, pelo menos, que o plano espiritual me explica e me fala retoricamente, sempre, todas as vezes que eu o ouço. Gente, para a gente dar um encerramento aqui, falando um pouquinho de política. Poder 360. Presidente eleito da Bolívia sofreu atentado com explosivo, diz partido. Vocês têm noção disso daí? Vejam bem, o porta-voz do partido MAS, Movimento ao Socialismo, Sebam Michel, disse a um canal de TV boliviano que Luiz Arce, presidente eleito da Bolívia, sofreu um atentado em La Paz na noite desta quinta-feira, de acordo com o porta-voz. Por que eu tô lendo isso daí para vocês? Essa polarização nos Estados Unidos vai ter esses indícios aqui, ó. Claro que lá, vamos falar, a proteção, ela é muito maior, mas a polarização está muito grande, está muito gente de um lado e muito gente do outro, não está mais misturando e aprendendo um com o outro em amores, né? Com pequenas diferenças. Não, agora são eu amo ou eu odeio, certo? Então nessa novela de amor e ódio, é isso daqui que aconteceu agora, seríssimo, um evento que aconteceu lá na Bolívia, pode acontecer nos Estados Unidos e pode acontecer em outros lugares do planeta, inclusive Brasil. E já está acontecendo muitas coisas aqui no Brasil. Muitas pessoas sendo atacadas gratuitamente. Não sei se vocês sabem, eu falei para vocês, eu tive que abrir um chamado na Polícia Federal, porque eu estou sendo atacado, meu canal está sendo atacado. Eu não sei se vai ficar só no virtual ou vão querer vir para o lado físico. Eu não fiz nada de coisa, somente estou me colocando à disposição. Imagine se eu estivesse fazendo campanhas milionárias e gastando dinheiro, porque eu estou gastando R$0. A única coisa que eu tenho é o cartãozinho de visita que o partido me deu, que é esse aqui. Cartãozinho de visita que o partido me deu. Tá aqui. É a única coisa que me deram. Não tenho mais nada em relação a essa situação. E me deram adesivinho e acabou. E mesmo assim ele distribuiu para um monte de gente, para distribuir, para fazer um monte de coisa e ponto final. Então, nesse sentido, eu falo para vocês que essas questões de eleições, eu não sabia que era tão assim, briga tão intensa. Eu sabia que tinha uma briga, tinha uma disputa de poder. Mas a disputa de poder, gente, é como se fosse assim de bandidagem, sabe? De coisa de bombas, tá vendo ali? De armas e tudo mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado.
Porque além daqueles que já tinham interesse de ficar mantendo-se no poder, que é aquelas coisas de poder e tal lá, agora nós temos também uma questão com ideologia junto. E rapaz, a gente vai ver as cenas do próximo capítulo. E as coisas não tá bonita não. Mas vamos que vamos. Só falta uma semana, graças a Deus. É hoje de dia útil mais 5 dias úteis. Graças a Deus. Eu não vejo a hora de acabar essas eleições, de terminar toda essa muvuca e ver o resultado de como é que foi. Hoje à noite tem reunião até do partido. Vou lá para ver o que vai acontecer. E vamos que vamos, gente. Jamais é verdade absoluta. Segure os cintos. Hoje é sexta-feira. E normalmente sexta-feira vão se precaver um pouquinho. Hoje não é dia muito bom para fazer investimento em bolsa não, pelo que eu estou percebendo. Vamos deixar para ver o resultado na segunda-feira, porque a gente vai saber na segunda-feira como é que vai ser, se é para cima, se é para baixo, se vai ficar tudo bem, se vai ficar tudo mal, porque tem mais coisas aí. O vírus que fez as bolsas caírem, ele está voltando com uma versão diferente, 2.0. Então vamos que vamos. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe imensamente. Namastê.